Bora falar de autoestima. Se vocês não sabem o que é esse termo, mas acredito que sim, mas não custa nada falar, custa? Pensa aqui comigo, a autoestima é o valor que você dá a si mesmo. E aí, você já viu que tem alguns vídeos no canal, é um assunto que eu gosto, e é um assunto porque eu precisei passar por esse processo, e passo até hoje, lógico, de se autoaceitar, de se amar, de ir gerando essa confiança dentro de si. Mas ele é um pouco mais aprofundado dentro da autoestima. Aí eu vou falar sobre a autoestima feminina, mas peço que se por acaso você é homem, fique aqui, porque é muito importante que você tenha essa visão do outro lado da moeda, né? Do outro lado da força. Porque provavelmente você é um homem que convive com mulheres, não convive? Ou é sua mãe, ou é sua irmã, ou é sua namorada, ou é a sua patroa, ou uma amiga de trabalho. Então eu acho muito válido que você tenha esse conhecimento. E aí, eu queria conversar com vocês sobre: é difícil manter a autoestima elevada? Não é difícil? É difícil. Eu não gosto nem de usar essa palavra não, porque se a gente entende que a palavra cria a realidade, e eu fico falando que é difícil, então é difícil, não é? Não, ora mais. É difícil ou eu criei essa realidade para mim? A pergunta que não quer calar, diga aí. Diga aí você nos comentários. Mas bora lá, onde é que eu quero chegar? O processo de empoderamento da mulher, de criar esse amor próprio, né, de ter esse amor próprio, dentro da história da humanidade, foi um processo muito dificultoso, muito mais do que para os homens. Por quê? Porque sempre fomos, né, você sabe, me diga você, né, você sabe que a mulher teve que lutar para conquistar o seu lugar ao sol, à sombra, à luz, a qualquer lugar que a mulher quis ocupar, ela teve que, foi uma luta, né, para conseguir um voto. Falar nisso, tem um filme muito bom sobre voto feminino, As Sufragistas. Se eu não me engano, tem na Netflix. E aí reconta essa história da luta da mulher para conseguir votar. Coisas que hoje a gente vai, mas não tem noção do que elas realmente passaram. Porque o filme ainda dá uma nivelada ali por cima, para não ficar muito forte, mas mesmo assim ainda é bem impactante. E aí foi assim com todas as coisas. Para conseguir trabalhar fora, para conseguir se manter no mercado, né? E a gente nota hoje que ainda, por mais que tenha evoluído bastante, ainda também há uma dificuldade, porque se você olhar bem para as empresas, quem ocupa os maiores cargos? Se não são os homens que ocupam o cargo de maior poder. Então, a sociedade ainda impõe muito a questão da mulher frágil, dona de casa, cuidadora dos seus filhos, né? E não que tenha nada de errado com isso, a não ser que não seja uma decisão sua, eis a questão, né? A decisão é sua de ser dona do lar? Ou a decisão foi imposta a você? Aí tá a diferença de todas as coisas, do assunto que eu tô falando. Ancestralmente, a gente já vem de uma cultura, de uma mentalidade de repressão, de limitação, como é que eu posso colocar? De uma caixinha. É claro que se eu fosse falar sobre tudo, né, assim, fosse realmente entrar fundo, o assunto ia ser bem mais extenso do que eu realmente quero falar, né? Eu queria ser um pouco mais sucinta, porque eu sei que é um assunto que ele vai levar a muitos outros assuntos e muitos outros aspectos. Então, até aqui vocês entenderam que o que eu quis dizer é, temos até a nível de memória ancestral a questão da limitação, daquela visão de sexo frágil, que melhorou muito, melhorou bastante, né? Temos aí exemplos de grandes mulheres, e mais que eu acredito ainda que há muito que se caminhar. E aí eu vou levar para o lado de autoestima e beleza, porque sempre se houve um padrão de beleza dentro das sociedades, dentro da cultura, e se eu não me engano muito, se eu não estiver errada, eu não me lembro de ter visto tantos padrões de beleza para os nossos queridos e amados sexo masculino. Me conte você se eu tô errado nesse negócio aí. Não me lembro não, rapaz. Talvez tenha perdido essa aula de história. Talvez tenha perdido. Mas só me lembra de dizer como é que a mulher tem que ser bonita. Como a mulher tem que se manter em forma. Como a mulher tem que ter atributos que todo mundo julga bonito, né? Todo mundo julga de belo. Há todo pode-se dizer, um dicionário de beleza, um almanaque de beleza, sei lá, um GPS de beleza, de como as mulheres devem ser sempre belas, devem ser sempre bonitas, simpáticas, delicadas e amorosas. Aí você me diz, né? Você sabe que é assim. E nós estamos aqui no Brasil, mas acredito que seja assim também em outros países.
Mas a gente sabe que é assim, então a gente cresce achando que bonita é quem tem o corpo de Gisele ou quem tem corpo de Carla Perez. Eu me lembro que nesse período de transição de adolescência, né, foi quando explodiu o El Chan. E nossa, meu Deus, como eu admirava as meninas, eu achava perfeita. A Carla Perez eu sempre achei bonita, mas eu era apaixonada pela Sheila Carvalho. Talvez porque tinha um pouquinho mais de semelhança, né? De ser a morena, de ser a dos cabelos negros. Mas meu sonho de consumo era ter aquelas pernas, aquele quadril, aquela cinturinha de pilão, né? Por quê? E aí vai criando-se crença de que mulher bonita é assim. Então, eu não sei se é assim na sua cidade, mas aqui na minha, a gente chama pessoas muito magras de cibitas baleadas. Olha, parece uma cibita baleada. Pois assim eu era, parecia uma cibita baleada, magra, né? Não tinha os pés, não. Sempre fui musculosa porque fazia, sempre fui, ela se acha. Sempre fiz atividade física, entendeu? E era até tida como bonitinha, mas eu não me achava porque eu não tinha corpo de Carla Perez, não tinha corpo de Sheila Carvalho, de Sheila Mello, entendeu? Todas aquelas mulheres lindas de televisão, eu não me encaixava naquele padrão. Só não me encaixava naquele padrão que todo mundo dizia que era lindo, então eu não devia ser bonita, entendeu? Como é que acontecem as informações inconscientemente? Porque eu não tinha consciência disso. Então, é uma coisa que que eu notei já depois de adulta, mas foi uma coisa que eu sempre quis trabalhar em mim, né? Essa questão de não me amar, não me achar bonita, não tá me colocando, eu me inferiorizando, tendo esse sentimento de menos-valia, porque o meu padrão era sempre o padrão de outra pessoa. Era o padrão que a sociedade impunha. E aí nós vamos para outro porém. A gente não abre as redes sociais e não tem mulheres lindas, maravilhosas. Aqueles corpos que, oh meu Deus do céu, parece que foi feito assim no melhor marceneiro. Marceneiro. A mulher parece que foi pintada à mão, meu Deus do céu. E pensa no pintor. Mas a gente, aí acontece, né? Por exemplo, poxa, que frustrante. Kelly Key é uma pessoa que eu admiro demais. Acho ela muito autêntica, linda, acho lindo o corpo dela. Mas quem não, né? Então, eu já me peguei pensando, nossa, Kelly Key tem 3 filhos, tem esse corpaço de mulher perfeita. E eu aqui tenho 3 filhos, não tenho um corpaço de mulher perfeita. Poxa vida, que vida. Não acontece com você de olhar uma mulher muito bonita, né? E achar isso? Porque isso, a questão da autoestima, ela vai além do conhecimento sobre beleza, além do autocuidado. Por isso que eu falo e bato na tecla de autoconhecimento, despertar de consciência. Por quê? Por mais que eu tenha tido, por exemplo, esse pensamento, esse sentimento em relação a Kelly, né? Kelly Key. Eu rapidamente, né, voltei a minha... Oh, meu filho. Primeiro que não existe ninguém perfeita. Segundo, que eu tenho que parar de me comparar. Terceiro, que se você bem souber mais um pouquinho, então a gente sabe que muitas pessoas que trabalham com redes sociais, que são pessoas públicas, elas têm uma imagem para se manter, porque é uma cobrança extrema em cima delas, né? Delas, eu tô falando delas porque é mulher, mas existe também no lado dos homens. Então, eles têm que manter esse corpo perfeito, que não é perfeito, muitas vezes passa por processos de mudança, né, na fotografia, na imagem, para ajeitar pequenas imperfeições, porque é como se no fundo a gente nem aceitasse. Então, se você vai para uma propaganda de lingerie, de biquíni, de alguém se divertindo, e você vê uma mulher que esteticamente não é perfeita, nós mulheres somos as primeiras a comentar. A gente vai olhar se tem celulite, se a barriga realmente está pequena, se tem varizes, se não é aquilo tudo mesmo que parece nas fotos. E aí o ponto crucial mesmo, aonde eu queria bater forte na tecla. Nós, mulheres, somos as maiores carrascas de nós mesmas. Porque o homem, ele não tem tanta essa preocupação. Você vê raramente você vê um homem que deixa de namorar uma mulher, deixa de amar, porque ele tá olhando se ela tem um celulite, ele tá olhando se ela veio com a mesma roupa da colega, ele tá olhando se ela foi para aquele casamento com aquela roupa e naquele outro aniversário ela tá repetindo a roupa. Então, nós mulheres fazemos isso com nós mesmas, né? A gente às vezes não quer nem tecer um elogio à outra, né, da beleza. A gente não, eu digo, a gente. Eu vejo muito, por exemplo, sai uma foto e a gente vai olhar se a outra tem celulite. E mais ainda, né?
Às vezes até compartilha com a amiga, não compartilha? Eu não fiz isso, mas eu já recebi e fiz comentários, né? Porque a outra estava cheia de celulite. E é uma das mulheres que eu acho uma das mais lindas da televisão brasileira. Então, de certa maneira, nós contribuímos para essa ditadura da mulher. Nós, enquanto mulheres, ficamos nessa exigência de perfeição umas com as outras. E muitas vezes, se a gente tem a oportunidade de procurar os defeitos, a gente procura mesmo. Então, você vê que por mais que tenha essa exigência da sociedade, tem essa exigência do universo masculino, de mulher bonita, mulher sempre arrumada, mulher sempre cheirosa, e tudo bem se eles engordam depois da gravidez. Depois da gravidez é ótimo. Se eles engordam depois do casamento, normal. Mas se a mulher engorda depois do casamento, ela é altamente desleixada. Ai, desleixou, né? E aí alguns homens até traem e dizem, mas a minha mulher não se cuida, vai atrás de outra. E tem muitas mulheres que se cuidam porque eu vou me cuidar, porque se eu não me cuidar, meu marido vai atrás de outra. Tá vendo como eu digo assim, que o assunto é sempre mais longo do que a gente conversa aqui, né? Porque há muitos pontos a se falar. Por mais que eu queira falar tudo, não tem como eu falar tudo em um vídeo, que eu acredito que não vai ser mais curto. Então, o pedido que eu queria deixar para vocês, do fundo do meu coração, é que se policiasse para parar com essa ditadura de perfeição que não existe. Um dia desse, minha irmã me mostrou um vídeo de uma mulher muito bonita, né, do Insta, não me lembro o nome dela não. E ela respondendo lá as perguntas, disse assim, alguém perguntou para ela assim, fulana, eu como, ou eu faço dieta o tempo todo, faço muito exercício, bebo muita água e eu não consigo ter o corpo dessas modelos perfeitas, dessas blogueiras perfeitas. O que é que eu tô fazendo de errado? Aí ela respondeu assim, achei tão legal o jeito dessa mulher, assim, você tá usando o Photoshop errado, filha, é só isso. E a mulher com um corpo lindo e maravilhoso. Mas porque justamente elas precisam trabalhar com isso. Há duas vertentes, né? Elas precisam mostrar esse corpo perfeito, porque virou a exigência para quem trabalha com o público é muito maior. E também há uma exigência tanto da sociedade, né? Do trabalho em si, como da sociedade. E aí, mais uma vez, nós, mulheres, pesamos muito a mão umas com as outras. Então, procure não fazer isso, sabe? Admire as mulheres que são bonitas no seu olhar. Admire as mulheres que conseguiram conquistar corpos maravilhosos, corpos que são do seu sonho. Claro, né? E a gente ainda fica assim, menosprezando às vezes, porque diz assim, mas se eu tivesse o dinheiro dela, pelo tanto de cirurgia plástica que ela tem, mas também toma suplemento, toma bomba, toma isso. E na verdade, o que dá é inveja, porque a mulher tem um corpo bonito, entendeu? E aí fica com aquela falsa noção de moralidade, que no fundo, é porque queria ter o corpo também tão bonito. Porque me diga você, se você tivesse dinheiro para fazer tratamento estético, você não fazia não para ficar mais bonita? Fazia sim. Se tivesse dinheiro para comprar todo tipo de suplemento que lhe auxiliasse até o corpo que você deseja, você também não fazia, não? Fazia sim, né? Cirurgia plástica eu já não sei se é para todo mundo. Então, comecem a ter esse novo olhar sobre o universo feminino. Parar de olhar para a mulher e exigir perfeição. Sobrancelha perfeita, cabelo perfeito, unhas perfeitas, um corpo perfeito, né? Até depois da maternidade, a gente vê assim, que a necessidade é tão grande que a gente vê que pessoas depois que têm filho ficam um tempo de morrer para voltar ao corpo normal. Ou as que voltam com mais facilidade, tem muita necessidade de mostrar, né? Como se dissesse, olha, continuo linda, continuo bela, continuo bem feita, entendeu? Porque precisa dessa imagem de perfeição. E é altamente frustrante, porque se você não é perfeita perante os padrões da sociedade, você começa a acreditar que você não é tão bela, que você não é tão bonita, que você não tem características próprias que são só suas. Então, comece a trabalhar isso também na maneira que você olha a sua colega, a sua amiga, né? A sua irmã a sua irmã de alma, a sua irmã de energia. Todos nós temos belezas diferentes, únicas, talvez não dentro dos padrões que aquela cultura impõe, mas você não se acha bela porque você está se comparando com alguém. Então, por que eu não sou bonita? Por que é que eu não sou bem feita? Eu estou me comparando com quem? Quem é o meu padrão? Entendeu? E isso não quer dizer que já sabe que você não queira melhorar, tá bom? Então, combinado? Eu vou fazer igual eu falo com meu filho. Combinado?
Combinado. Agora a gente vai procurar olhar com a mulher para outro olhar. Deixar de exigir tanta perfeição das mulheres. Deixar de estar olhando se fulano engordou, se fulano emagreceu. Se fulano emagreceu, meu Deus, como foi que ela emagreceu? O que foi que ela fez? Porque você quer ficar igual também. Claro, admire, procure saber, mas sem aquele sentimento de julgamento, né? Tá bom. Talvez o vídeo tenha ficado longo, mas eu me sinto tão bem conversando com vocês. Para mim, vocês estão aqui na sala da minha casa, sentado tomando um cafezinho e a gente está conversando. Na verdade, só eu que estou falando, né? Tá certo. Mas não deixa eu falando sozinha, não. Comente aí se alguma coisa fez sentido para você, se você já passou por alguma situação, porque aí eu não falo sozinha, combinado? Aí eu não tô na sala da minha casa falando sozinha, tá bom? Beijos de luz, já sabe, gente. Olha, a gente tem grupo de WhatsApp para conversar. A gente tem nosso canal aqui no YouTube, que se você não é inscrito, se inscreva para que a gente fique juntinho, fique mais amiga, troca essas ideias, né? Na verdade é uma troca de ideia sobre vivências minhas, coisas que eu estudo, coisas que eu aprendo, coisas que eu passo, tá bom? E já sabe, né? Deixa o like para me ajudar o canal, ajudar a expansão da consciência das pessoas, tá bom? E beijos de luz, até a próxima.